Salve o PTdianos! Então estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas. Vou colocar aqui a apresentação, certo? Então eu dou uma dica aí para vocês. Pense sempre assim, cada um assunto aí que vocês matam é um passo a mais próximo da aprovação, certo? Então vamos que vamos. Hoje nós veremos calorimetria, certo? Que é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. Essa parte aí de diferença de temperatura nós já vimos, certo? Então, grifa aqui, essa parte aqui é energia em trânsito, certo? Vocês vão entender mais um pouco melhor lá na frente. É um assunto bem interessante aí, certo? Como nós veremos. Meu nome é Carlos Michel, estamos aí pelo programa Universidade para Todos UESC. Vale a aprovação, vamos que vamos. Chamo físico. A evolução, então os objetivos da aula de hoje nós veremos aqui a evolução da termodinâmica, certo? Um pouquinho aí, sua história, basicamente, rapidinho. Falaremos sobre calor, certo? Temos que conceituar aí um pouco a sua construção do raciocínio físico. Então, o Enem ele cobra bastante teoria, então vamos trabalhar aí bastante a teoria para que vocês ramifiquem aí nas suas sinapses. Veremos calor específico, capacidade térmica e passaremos um desafio aí no final para vocês estarem fazendo aí em casa, certo? Com o simulador FET, ok? Então, por que estudar calorimetria? Então, vamos aqui, calorimetria versus termodinâmica, certo? Calorimetria aqui pode ser considerada como já uma introdução à termodinâmica, certo? Um encaminhamento para quando vocês chegarem lá, né, na termodinâmica, estarem com os conceitos aí já bem definidos, bem formados aí, embaçados. Então, calorimetria aí versus termodinâmicas engloba aí tanto os assuntos de temperatura, calor, trabalho, transformação de energia em outra, análise macroscópicas dos sistemas fenomenológicos. Então tem bastante aplicações, seja na indústria, né, nas máquinas, as máquinas a vapor, nos sistemas aí de petroquímicas que envolvem aí sistemas termodinâmicos e termoelétricas, como nós vimos lá em propagação de calor, na própria energia geotérmica, que nós também vimos como aplicação, aplicação em bolsa de valores, né? Já entra aí a parte de mecânica e estatística, que é a relação entre a descrição macroscópica com a descrição microscópica, certo? Então, como grifado aqui, tem aplicação na análise da bolsa de valores, certo? Dando sequência, então agora nós veremos aí um pouco da evolução da termodinâmica. Começamos ali com o domínio do fogo, né, para a preparação dos alimentos. Então, com o domínio do fogo, o homem conseguiu preparar mais alimentos, né, cooptar aí mais alimentos. Sem o fogo, não conseguiria aí uma maior escala, né? Já foi um início aí a maior sobrevivência do ser humano. Então a gente percebe-se que é uma ciência relativamente nova, né? Que surgiu ali com a Revolução Industrial. Então seguiu aqui com tecnologias para navegação, com o uso do vento, né? A eólica, já iniciando aí, né? E o descobrimento das Américas, né? Melhores barcos, melhores navegações aí pela África, e veio a descobrir as Américas aqui. Então aí depois, dando sequência, veio a conversão de calor em trabalho, né? Aqui com a Revolução Industrial, já começou aí o início das máquinas, máquinas a vapor, né? Que conseguiam fazer o trabalho de diversos seres humanos, né? Por isso o nome ali é da unidade cavalo a vapor, né?
Então aí veio a aperfeiçoação dos motores, né? A aperfeiçoação das máquinas com o desenvolvimento dos motores. E aí foi dando sequência e foi bem rápida aí a infinita as tecnologias aí desenvolvidas a partir da termodinâmica, né? Máquinas de usinagem, tratores, carros e até foguetes, né? Tudo isso aí envolve a termodinâmica, certo? Então vamos aqui só historiar um pouco aqui, certo? Para que vocês possam ver aqui. Precisava ser obtido através da mineração, da escavação de galerias cada vez mais profundas, como é mostrado aqui Que vocês possam ver nesta a evolução da história. Essas galerias, como eu disse, eram escavadas cada vez mais profundamente, e o que acontecia era que era muito comum minar água nessas galerias que acabavam por inundando. Surgiu então a necessidade de bombas de drenagem. Essas bombas, no início, eram acionadas manualmente por trabalhadores humanos e, com o aumento da capacidade dessas bombas, foram empregados os animais mesmo. E é justamente nesse período que surgiram as primeiras máquinas mecânicas, as máquinas térmicas, para a drenagem dessas galerias. Aqui na foto, a gente pode ver uma máquina térmica, é possível identificar a caldeira, onde se produzia o vapor, os mecanismos que convertiam o movimento mecânico num movimento de acionamento próprio para as bombas de drenagem que ficavam no subsolo. Olhando aqui mais em detalhe, uma dessas máquinas, a máquina de Newcomen, a gente pode ver aqui a caldeira, o balancim e os mecanismos que convertiam o movimento dos pistões em um movimento de vai e vem, que acionava as bombas que ficavam no subsolo. É possível ver também o intenso emprego aqui de animais. Historicamente, a primeira máquina que foi patenteada é a máquina de Thomas Savery, em 1698. Era uma bomba, na verdade, de vácuo, de dupla ação. Aqui na figura a gente vê as duas câmaras de vácuo e a caldeira para a produção de vapor. Essa máquina era tremendamente ineficiente e foi logo abandonada com o desenvolvimento da máquina de Thomas Newcomen em 1712. Já era uma máquina bem mais eficiente e eu não vou entrar muito no detalhe do funcionamento dessa máquina porque daqui a pouco nós vamos fazer exatamente isso. Mas na sequência foi James Watt, em 1763, que aperfeiçoou a máquina térmica, separando, na verdade, o condensador do pistão que acionava o balancim mecânico. Com isso, ele obteve um grande salto de desempenho, uma grande melhoria no desempenho, e isso daí acabou desencadeando todo o desenvolvimento que eu estava mencionando. Ou seja, foram desenvolvidos os motores para aplicações genéricas. Certo? Então, pessoal, só aqui para vocês verem um pouco da evolução. Então, no final do vídeo, em referências, tem um link aí para quem quiser terminar de assistir, ok? Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Então, vamos falar aqui um pouco sobre calor. Calor, definindo, podemos assim definir basicamente a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Então vocês podem ver aqui, já grifa aqui mais uma vez energia em trânsito, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a energia térmica ela não está contida, certo? Ela está sempre em trânsito. Você não pode dizer que um corpo ele está retido calor, ele tem calor, certo? A energia, pode dizer que a energia que um corpo tem energia térmica, certo? A energia está sempre em trânsito devido à diferença de temperatura. Flui espontaneamente do sistema de maior temperatura, né, para o de mais baixa, como nós já vimos aí no assunto de temperatura, certo? Nos assuntos anteriores.
Então aqui só para exemplificar e revisar aí para vocês. Então aqui uma observação, né? O equilíbrio térmico é quando o corpo de A se iguala ao corpo B, né? Ou seja, pode-se falar em energia térmica de um corpo, certo? Porém, jamais em calor de um corpo, pois o calor ele não pode estar contido no corpo. Então, foi isso aqui que eu quis dizer, aí clareando mais para você. A grandeza utilizada na medida da energia térmica transferida do corpo para o corpo A denomina-se quantidade de calor, certo? Representada aqui pela letra Q. Como nós veremos aí, definiremos aí a sua fórmula mais na frente. Então, a segunda observação aqui, se o calor está fluindo de um corpo A para um corpo B, não significa necessariamente que o corpo A tenha mais energia que o corpo B. Significa apenas que o nível de agitação térmica de temperatura de A é maior do que o de B. Certo? Então, aqui a energia cinética aqui vai estar numa agitação maior do que o corpo B aqui, por exemplo. Certo? Basicamente é isso aqui que eu estou querendo dizer. Se ligarmos, então já vamos aqui, por exemplo, para um outro exemplo, se aqui no caso nós tivermos água aqui, né? Aqui um tanque, né, com água, aqui é tudo água, aqui é tudo água, certo? Então, imagine aqui que é tudo água. Então, se ligarmos os recipientes A e B contendo água até os níveis indicados na figura, apesar de haver mais água em B do que em A, então aqui tem mais água, o fluxo será de A para B, porque o nível do recipiente A é maior. Então, a analogia aqui, né, ao exemplo anterior as moléculas onde tem a energia cinética maior, certo? Então, o potencial aqui é maior. De modo análogo ocorre com o calor. Então, finalizando aqui essa parte do calor, né, enquanto a temperatura de substância estiver variando, não ocorre mudança de fase. Então aqui nós estamos falando de calor sensível, certo? Quanto à variação da temperatura. E se a substância estiver mudando de fase, não ocorre variação da temperatura. Nesse caso, a temperatura de mudança de fase é constante. Aqui nós estaremos falando de calor latente. Nós veremos essa parte aqui de calor sensível e calor latente em uma outra aula mais na frente, certo? Vamos falar quando entrarmos aí nos assuntos mais próximos, nos próximos assuntos. A unidade da quantidade de calor, sendo uma forma de energia, a sua unidade no sistema internacional é o Joule, certo? Existe a unidade consagrada pelo uso público chamada de caloria, certo? Uma caloria equivale a 4,186 joules. Aqui em nossos exemplos nós usaremos a caloria, certo? Então, uma quilocaloria equivale a 1000 calorias, ok? Então, aqui é bom a gente conceituar essa parte dos conceitos, das unidades também, muito importante vocês estar verificando e estar por dentro. Verifica-se experimentalmente, então aqui, vamos falar aqui do calor sensível, né? Verifica-se que experimentalmente que a quantidade de calor sensível que é recebida ou cedida por um corpo pode variar, sua temperatura é diretamente proporcional à sua massa e a variação de temperatura, ou seja, chegamos aqui a fórmula Q é igual a M vezes C, calor específico, vezes a variação de temperatura, certo? Então, está diretamente proporcional, certo? Esta expressão corresponde à equação fundamental da calorimetria, onde a constante de proporcionalidade C é denominada calor específico da substância que constitui o corpo. Ok? Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Vamos agora definir a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Mede a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para a sua temperatura variar uma unidade, certo? Então, receber ou ceder, né? Pode aumentar ou resfriar o corpo, né? Para uma unidade. Então, ela é dada pela quantidade de calor pela variação de temperatura, certo? Aqui esse T é maiúsculo, ok? Tá errado aqui.
fosse minúsculo, aqui é tempo, né? Então, nós vamos adotar aqui calorias, né? A unidade é calorias por grau Celsius, certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que é quanto é a razão, né? Quanto varia uma quantidade de calor para variar um grau Celsius, né? Para variar aqui 1 grau Celsius. Quanto vai precisar, mede quanto aí, o que a capacidade térmica está querendo medir aí. Ela mede quanto que um corpo precisa para variar uma unidade, certo? Quanto de calor precisa para variar uma unidade. Basicamente isso que eu estou querendo dizer aqui, ok? Então pegamos aqui a analogia com o calor específico, certo? Então vamos ver aqui um exemplo para melhorar aí o entendimento de vocês. Então vamos aqui nesse exemplo aqui definir a capacidade térmica aqui desse sistema aqui. O sistema variou de 30 para 80, né? Então aqui eu tenho que C é igual a quantidade de calor, né? Sobre a variação da temperatura, certo? Então aqui eu tenho C1, né? C1, ok? Então aqui estou querendo saber C1, certo? A capacidade térmica. C1 tá. Desculpa aqui, pessoal. Aqui é C2 mesmo. Aqui é C2. Certo? Aqui eu tô querendo saber C2. E K, C1, certo? Então, quanto é que mede aqui a capacidade térmica aqui? C1 é igual a quantidade de calor, certo? Q1, chamar de Q1 sobre a variação aí de temperatura. Quantidade aqui, o sistema está me dizendo, fornecendo aqui 100 calorias, certo? Então, eu coloco aqui 100. Sobre a variação de temperatura aqui de 20 foi para 40. Então, variou 20 graus Celsius aqui, certo? Então, aqui vai me dar aí uma quantidade, a capacidade térmica aí desse sistema é de 5 calorias por grau Celsius, certo? Então, guarda aí. Então, aqui nós vamos ver aqui o 2, certo? C2. Aqui, a quantidade continua 100, certo? Que o sistema aqui está me fornecendo. E a variação da temperatura foi de 30 para 80, então variou 50, certo? Então, aqui nesse caso, a capacidade térmica é de 2 calorias por grau Celsius, certo? Então, comparando aqui esses dois sistemas, né, a gente percebe que o sistema 1 teve uma capacidade térmica maior, certo? Foi de 5. Por que isso, né? Ele tem aqui uma massa, né, maior, então logo percebe-se que ele vai precisar de uma maior quantidade, né, de energia aqui, de calor, quantidade de calor para variar uma unidade do seu corpo, certo? Então é isso que a capacidade térmica tá medindo. Logo, a variação vai ser menor, né? Então a gente pode perceber essas analogias. Diferente daqui, né? O corpo tem uma menor quantidade de energia, a variação logo vai ser maior. Logo, a sua capacidade térmica vai ser menor, certo? Ele precisa de menos
quantidade de menor energia aqui para, tá me dizendo que eu preciso de uma menor energia aqui para variar uma unidade aí, certo? Então é basicamente isso, pessoal. Logo aqui nós chegamos à observação aqui que a capacidade térmica aqui ela depende, certo? Vou colocar aqui C depende da, bota aqui, quantidade de matéria, certo? Fazendo analogia aqui com o calor específico, certo? Então vocês podem fazer, peço para vocês que façam aqui o cálculo do calor específico, que vai ser C é igual a capacidade térmica sobre a massa. Só que a gente vai chegar à conclusão que o calor específico ele não depende da quantidade de substância, certo? Independente da substância, se a substância for a mesma, né, o calor específico vai ser a mesma, certo? Então aqui para esse sistema aqui eu vou chegar dividindo aqui pela massa de 2, eu vou chegar em 1 calorias gramas por grau Celsius. E no sistema 1 eu também chego nessa mesma, o calor específico também daqui, eu chego nesse mesmo cálculo aí, certo? Eu vou chegar em 1 calorias gramas por grau Celsius. Então a gente chega à conclusão que aqui as substâncias são as mesmas, certo? Dependente da massa. Logo aqui a massa é maior, então a capacidade térmica é 2 vezes maior do que o sistema 2, né? Cuja a massa é menor, ok? Então nosso tempo aqui está acabando, pessoal. Então a unidade do sistema é caloria gramas por grau Celsius, né? E a grande diferença aqui de capacidade térmica para o calor específico é que o calor específico ele corresponde à quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar de uma massa, de uma substância para variar 1 grau Celsius, certo? Então aqui varia 1 grau Celsius pela correspondente a 1 grama, certo? Diferente da capacidade térmica, que é para variar uma unidade pelo corpo, ok? Então aí nós temos diferentes calores específicos para decorrentes de diferentes substâncias, certo? A maior correspondente é da água encontrada, que é 1 caloria gramas por grau Celsius. E aqui eu vou deixar um exercício para vocês, certo? Considerando o que aprendemos sobre capacidade térmica, acesse a simulação Formas de Energia e Transformações disponíveis nesse link aqui, certo? Tem nas referências também. Aqueça o ferro e o tijolo ao mesmo tempo, informe qual deles tem maior capacidade térmica com base no armazenamento de energia. Detalhe as observações, certo? Então, vocês podem enviar, vocês podem estar enviando aí para o meu e-mail, certo? As respostas, ok. Então aqui vai um resumo da aula. Então aqui no caso vocês vão utilizar esse programa aqui, certo? Vão adentrar aqui o software você tem acesso aqui, basta ter internet, ok? Vamos clicar aqui, certo? Nessa parte aqui
Introdução. E aqui vai ter o tijolo e o ferro, certo? Vocês aquecer aqui e fazer as observações, certo? Podem botar aqui a simbologia de energia, certo? Aquecer os dois ao mesmo tempo. E bote aí os detalhes, ok? Então, bom desafio aí, pessoal. Eu vou deixando meu abraço aí. Até a próxima. Deixe os comentários. Então, resumo da aula de hoje. Pode-se falar que a energia térmica de um corpo, porém jamais em calor de um corpo, pois o calor não pode estar contido num corpo, está sempre em trânsito. No equilíbrio térmico, a temperatura do sistema A é igual à temperatura do sistema B. Capacidade térmica versus calor específico. A capacidade térmica está associada ao corpo e sua quantidade de matéria. Já o calor específico independe da matéria. Ok? Referências. Abraço.